Querida comunidade que louva, que agradece nesse dia recheado de festividade, primeiro por ser o dia do Senhor, o domingo, depois por ser uma festa solene para esta comunidade por conta do seu titular, terceiro, porque hoje a gente agradece a Deus pelo dom da vida das mães. Enfim, nós temos muitos motivos para louvar a Deus e agradecer. Querida comunidade, a liturgia deste dia, o quarto do tempo da Páscoa, todo ele é um convite a olharmos para o bom pastor e segui-lo. Nós acabamos de escutar neste evangelho: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Quem não escuta a voz de nosso Senhor Jesus Cristo não é ovelha, jamais será de nosso Jesus. Querida comunidade, hoje nós estamos a vislumbrar esta igreja que caminha na terra e que tem seus olhos fixos na eternidade. Na primeira leitura, nós ouvimos falar de uma multidão que seguia, que acolhia a mensagem de Paulo e Barnabé na cidade de Antioquia da Pisídia. Nós ouvimos na segunda leitura uma grande multidão que trajava uma veste branca, e alguém questionando: quem são estes? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, para dizer, queridos cristãos, querida comunidade que celebra hoje o bom pastor, cristão que tem ideal, cristão que sabe para onde caminha, caminha com segurança, ainda que caminhe com muita dificuldade, ainda que caminhe com tantos problemas, sabe para onde caminha. Cristão que não tem convicção, qualquer caminho está bom, qualquer estrada está bom. É como aquele filho cabeça de vento que não permite orientação e conselho dos seus pais. É como aquele aluno que na escola não está preocupado com aquilo que o professor ensina, e por isso leva pau lá na frente, e por isso não consegue entrar numa universidade, e por isso não consegue crescer na vida, justamente porque queima etapas, porque não é obediente, porque não sabe audire, não sabe escutar. E sobretudo, querida comunidade, para um tempo tão difícil que é o nosso, como é difícil viver um tempo em que aqueles que são os responsáveis em conduzir perderam a autonomia. Nós estamos a celebrar um bom pastor, mas esse bom pastor, inclusive essa imagem é muito bonita. Essa imagem do bom pastor, essa imagem foi tomada emprestada do Evangelho de Lucas. Porque o Evangelho de Lucas, capítulo 15, mostra aquela parábola do pastor que, perdendo uma ovelha, ele vai, deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu até encontrar. E quando a encontra, coloca ao colo, convida os amigos, chega em casa e faz uma grande festa porque encontrou a sua ovelha. Todavia, essa não é a imagem que representa o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, queridos, há duas imagens, do bom pastor. O bom pastor que cura, que sara a ferida da ovelha, que coloca no colo e traz para casa. Essa é a imagem apresentada pelo evangelista Lucas, porque mostra, Lucas é o evangelista das misericórdias do Senhor. O evangelista João, inclusive o evangelho que nós acabamos de proclamar, o capítulo 10, que inclusive em toda quarto domingo de cada domingo da Páscoa é justamente citado o capítulo 10 do Evangelho segundo João. No ano A nós meditávamos o bom pastor,
o capítulo 10, versículos de 1 a 11. Depois, no ano B, o quarto domingo, vai do capítulo do versículo 11 até o versículo 27. E hoje, esse terceiro domingo, no mesmo capítulo, nós encerramos essa nota do capítulo 10 para falar desse bom pastor. Mas esse bom pastor, queridos, ele é bom, não é porque ele cuida das ovelhas e abraça, não. Você quer entender como é que João escreveu este evangelho? Saiba que ele tomou fundamento lá do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Os versículos 34, 35 fala de Davi que pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro é capaz de enfrentar o urso, o leão, de arrancar da goela do leão a sua ovelha, ou seja, o bom pastor que é capaz de morrer para salvaguardar, para deixar a sua ovelha incólume, sem ferida. Por isso que aquelas imagens dos profetas Ezequiel 34 e do profeta Jeremias 23, eles apresentam os falsos pastores, pastores que estão preocupados apenas com a lã das ovelhas, preocupados com a carne que as ovelhas podem dar, com o leite que elas podem oferecer, com a lã que ela pode dar. Eles não estão preocupados com a salvação das suas ovelhas, estão preocupados apenas com o seu bem-estar. Por isso que, nós vivemos numa sociedade onde aqueles que carregam essa nomenclatura, viajando de avião particular, de avião próprio, helicóptero próprio, casa em Miami, não sei o que, casa luxuosa, carro importado, e as ovelhinhas coitadas, às vezes andando a pé aí para os eventos religiosos. Queridos irmãos, esses mercenários que não estão preocupados com as ovelhas, mas que conseguem arremanhar a multidão, sabe por quê? Porque o mesmo ideal que eles têm, eles projetam nas ovelhas. Dê isso que você vai ganhar aquilo. Dê a sua lã, que Deus vai te dar uma lãzinha novinha. Dê o seu leite, que nosso Senhor vai fazer com que você nunca falte no seu reservatório. Queridos irmãos, e aí as ovelhinhas vão, que é a beleza. Quem é que não quer dar um carro velho, cair nos pedaços e ganhar um novo, né? Então são propostas indecentes daqueles que de pastor só tem o nome, não estão preocupados com o carinho, com o cuidado, com a atenção, ou melhor, não estão preocupados com a salvação das ovelhas, até porque eles nem acreditam em santidade, eles nem acreditam nisso. Dizem apenas: basta professar que Jesus é o Senhor e você já vai para o céu. Não importa se você tem defeito, se você vive uma vida promíscua, não importa se você já casou 10 vezes, 5 vezes. Até porque para essas comunidades que têm esses guias com essas nomenclaturas, é permitido separar, casar, tricasar, quadricasar, e não estão nem aí. Diferentemente desta igreja de nosso Senhor, que leva a termo aquilo que Jesus diz, capítulo 19 de Mateus, versículo 6: se o homem deixar aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Para dizer a cada um de nós, querida comunidade, a igreja de nosso Senhor nos convida à vida santa. É por isso, queridos, que aqueles que são responsáveis, se falarem bravos com vocês, não fiquem tristes não, agradeçam. Sério, pai, padre, pois lá na minha comunidade tem um padre lá que é muito chato, pega muito no pé da gente. Louve a Deus, porque esse padre certamente está preocupado com a sua salvação, e por isso é que diz: olha, você que vive junto, se ajeite. Você que vive amaziado e não tem nenhum impedimento para o matrimônio, case. Você que quer
batizar seu filho, veja se não existe alguma irregularidade. Ah, meu pai, eu já sei onde é que eu vou levar meus filhos, porque aqui eu já vi que não dá certo. Ou seja, sempre tenta negociar com Deus aquilo que não quer mudar de vida. Querida comunidade, às vezes o filho fica casca grossa com seus pais. Quando o pai diz: filho, você quer ser feliz? Caminhe por aqui. Ele não entende o que o pai está dizendo, mas um dia ele vai entender. Porque nós somos assim, queridos. A gente não entende hoje, mas amanhã a gente vai entender porque que aquele fulano pegava muito no pé da gente. Nós somos assim, porque nós queremos respostas imediatas. Certo dia, por exemplo, alguém ficou chateado com o padre, porque simplesmente queria que o seu filho fosse batizado. E o padre chega e fala assim: minha filha, você é casada? Sou não, padre. E já vou dizendo logo para o senhor, que eu já sei onde é que o senhor quer chegar. O senhor quer dizer que eu tenho que casar, né? Eu quero dizer para o senhor que casamento não é uma obrigação. E se eu tiver que casar obrigada, pode ter certeza que a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que um padre me forçou a casar e eu não queria. Então, seu padre já é bem instruído, olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu entro no tribunal eclesial e digo que casei forçada. Pronto. Então eu vou casar porque o senhor quer, batizo meus filhos, depois eu vou lá no tribunal eclesial e digo que casei forçada. Pronto, resolvi meus problemas. Está vendo? E com certeza o casamento é nulo, porque ninguém deve casar forçado e obrigado. Mas uma coisa, querida comunidade, a gente precisava entender uma coisa: toda escolha nossa é carregada de consequência. Nosso Senhor, quando pediu para que as suas ovelhas lhe seguissem, Ele diz: tem que ser assim. Por olhar, o capítulo 9 do Evangelho de Lucas mostra, quando Jesus viu aquela multidão caminhando, correndo atrás dele, ele parou e certamente pensou assim: será que eles estão entendendo a mensagem? Porque Jesus fazia muitos milagres. Então o povo estava correndo atrás de Jesus por causa dos milagres. E aí Jesus parou, olhou para ele e falou bem assim, capítulo 9, versículo 23: se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Porque quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo vai perder, e quem se perde por amor de mim do Evangelho vai encontrar. Ou seja, nosso Senhor é bom pastor, mas é um bom pastor na visão de João, de um pastor que luta para que não perca as suas ovelhas, que briga. Vocês escutaram o Evangelho de ontem? Vocês escutaram? Não escutaram? Vocês têm a liturgia de ontem? Tem quem tem aí, por favor. Porque infelizmente a gente fala de um Jesus apenas adocicado, de um Jesus que passa mel na nossa boca e tudo está bem, obrigado, e não é verdade. Quem tem aqui, meu filho? Tem aqui? Pegou aí? Deixa eu ver se é. Sábado, dia 10, página 47. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Quem pode e consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E o que acontece, queridos? Estes começaram a sair, um a um. E Jesus acrescentou: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por quê? Porque as palavras de Nosso Senhor não eram palavras docinhas que, infelizmente, hoje a gente tem que dizer para o povo não ir embora. Viu? Tem muita gente aí, são grandes pregadores, arrasta a multidão. Por quê? Porque apenas diz aquilo que o povo quer escutar. Cuidado. Jesus então disse aos 12: vós também quereis ir embora? E Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Somente tu tens palavras de vida eterna.
Queridos irmãos, o bom pastor é aquele que conduz as ovelhas no caminho correto. Vez por outra, o ano passado eu usei essa imagem e não sei se vocês lembram. Eu lembro, tem coisa que o padre não esquece nunca. Que na homilia do ano passado eu falava daquelas ovelhas que colocam uma cruzinha no pescoço, não lembra? Lembra. Me diga uma coisa, por que é que o dono dessas ovelhas coloca uma cruz maior no pescoço das suas ovelhas? Para que elas não percam, para que elas não entrem na fazenda do vizinho e desapareçam. Mas para quem olha para a ovelha com aqueles 2 paus enormes no pescoço, vão dizer: que homem malvado, fazendo isso com a pobrezinha das ovelhas. Pois é, queridos, como infelizmente hoje tem muitos na nossa sociedade que ficam criticando um pai que é duro com seu filho. Mas eu quero dizer a você, queridos, no tempo em que os pais eram rígidos com seus filhos, se construía cidadãos de bens, cidadãos honestos, homens direitos. Hoje, infelizmente, não pode nem brigar com o menino, não pode nem falar nada, que senão o menino já fica, dá um piripaque. Não pode, né? Um dia mesmo a senhora falou: pai, o que eu faço com meu filho? Um dia eu fui brigar com ele falou assim: se a senhora me brigar comigo, eu vou levar a senhora para o conselho tutelar. Quem é que ensina essas coisas? Nós estamos criando uma sociedade de bicho. Porque, infelizmente, aqueles que têm a função de serem bons pastores, e aqui eu não falo no campo religioso, eu falo em todas as áreas. Na escola, quem é o bom pastor? O professor, o profissional da educação, que está preocupado com o conhecimento do seu aluno. Agora o professor que não está nem aí, o menino faz o que quer na sala de aula, até porque tem esse direito, e sobretudo quando recebe um ordenado mensal, né? Tem até uma bolsa aí agora anual, né? Vocês sabiam? Se o menino cumprir direitinho, já vai ter uma reservazinha para entrar na faculdade. E aí o menino vive uma vida mansa dessa. Coitado do padre, quando era garotinho, tinha que andar 8 quilômetros para estudar, né? Com 2 irmãos, montávamos numa bicicleta de pedreiro, 3 numa bicicleta só, para ter que ir para a escola, e não tinha recurso de ninguém, nem merenda da escola tinha. Hoje é um monte de regalias, e criando um monte de gente ignorante, de pessoas que não sabem nada, porque vão para as escolas apenas bagunçar, pensa que a vida é assim. Mas é isso que agrada, sabe por quê? Porque são pessoas que não vão dar trabalho, pelo menos em conhecimento, porque não sabem de nada. Estão preocupados apenas em fumar maconha, e pintar o cérebro, e arrebitar o cabelo, e fazer maquiagem, e tatuagem, e colocar brinco, e colocar piercing, e ficar pelado. E pensa que é isso que agrada, porque é o que a sociedade prega. Eu fiquei admirado com uma mãe, né, que permite a sua filha dormir na sua casa com um namorado. Queira Deus que aqui não tem gente assim. Mas eu falei: poxa, eu estou atrasado mesmo. Já vi que o negócio está mais avançado do que o que eu imaginava. E olha o argumento da mãe. Pai, é porque é melhor ela dormir com o namorado aqui na minha casa do que dormir em outro lugar. Olha que discurso. Ou seja, justifica um erro com outro erro. Na verdade, a gente tem que justificar um erro com um acerto. Padre, se eu proibir aqui, padre, eles vão fazer em outro canto. E eu ficava pensando: meu Deus, ainda bem que eu não sou pai. Porque se eu fosse pai, eu acho que eu ia ser meio ignorante. Mas não é que eu sou ignorante, não. Porque o bom pai, queridos, é aquele que quer colocar o seu filho para ser feliz de verdade. Olha o capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 11. O que é que Jesus diz? Eu digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, para que a vossa alegria seja plena. Bom pastor, queridos, é aqueles que se preocupam com a salvação das suas ovelhas. E por isso, queridos, eu aproveito essa oportunidade nesse dia festivo, e como a temática nos faz propagandear a boa notícia na missão,
Nesse ano jubilar da esperança, não podemos negar justamente aquilo que é essencial para a nossa vida. Jesus nos convida a convidar os homens ao caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Minhas ovelhas escutam a minha voz, disse Jesus. Infelizmente, queridos, nós temos um monte de ovelhas que já não escutam mais a voz do pastor Jesus Cristo. Escuta a voz dessa sociedade vil, dessa sociedade promíscua, dessa sociedade que não está preocupada com a sua felicidade, está preocupada apenas com os momentos imediatos, os prazeres hedonistas, não estão preocupados com a felicidade plena do ser humano. Nosso Senhor, no entanto, pode olhar, a preocupação de Jesus era levar os homens não a momentos de prazer, mas a verdadeira felicidade no reino do céu. É por isso que Jesus lutava, é por isso que Jesus era um valente guerreiro e não negociava. Jesus sabia o que queria. Quando a gente olha, por exemplo, o capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus fala que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida, muita gente olhou para ele e falou assim: que coisa louca, que coisa louca, ele vai dar a sua carne a comer, o seu sangue a beber, que negócio louco é esse? Interessante que Jesus não muda o discurso. Ele continua dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E mais do que isso, eu ressuscitarei para a vida eterna. Quem sabe para onde vai, queridos, não negocia com ninguém. Agora, quem não sabe para onde caminha, qualquer coisa está bom e presta. Quem sabe para onde caminha, não negocia com essa sociedade vil, onde não tem preocupação com a construção da família, não tem preocupação com o caráter, a moral, aquilo que é ético, está preocupado apenas com a promiscuidade. E por isso é que tem gente aí entrando e eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou dizer não, entrando pelo canto. Hoje mesmo recebi a notícia, uma mãe que chorava numa missa, eu pensando que era emocionada, porque é dia das mães, né? E aí eu sou meio curioso, terminei a missa, vi que ela estava chorando muito. Teve uma missa, eu procurei, por que a senhora está chorando? Ô padre, uma sobrinha minha, padre, que é como se fosse uma filha, entrou nessa brincadeira aí do joguinho da oncinha não, do tigre, e se endividou de tal maneira, padre, hoje pela manhã ela se matou. Se matou. E aí você fica pensando: por que nós estamos criando sociedades tão fracas? Por que há tantos jovens que se desgostam da vida? É porque, infelizmente, queridos, procuram os caminhos mais fáceis da felicidade. E como alguém diz: ganhei 2.000 na oncinha. E aí vai e joga na oncinha e perde. Na oncinha não, no tigrinho, e perde. Quero dizer a vocês, querida comunidade, cuidado. Cuidado. Você que tem responsabilidade sobre outra pessoa, você que é pai e mãe, cuidado com isso. Nós estamos criando sociedade de fracos. Um dia eu escutava alguém que dizia: os homens de ferro estão morrendo para dar lugar aos homens de cristal. E quando quebra, não tem emenda mais. É verdade. Os homens de ferro, quando se quebram, colocam uma solda, faz um arremendo e continua caminhando. Como aquelas bicicletas de pedreiro, né? Quando quebra o quadro, você vai ali num soldador, num ferreiro, coloca uma gotinha de solda aqui nesse quadro e a bicicleta continua caminhando. A bicicleta de carbono, se ela quebra, não tem emenda. Nós estamos criando a sociedade de homens de carbono, e quando se quebra, parece que não tem mais jeito. Tem jeito, é preciso deixar e permitir escutar a voz do pastor, que é Jesus.
Ele quer, queridos, que a gente seja feliz. E Ele já nos mostrou que nos leva à felicidade. O problema é que a gente não acredita nisso. Mas eu convido vocês, creio piamente nessa realidade. Quem são esses? Dizia a segunda leitura. Esses são aqueles, Senhor, que vieram da grande facilidade. Não, facilidade não, da grande... Lavaram e alvejaram suas vestes. Muito bem. Ou seja, vieram da grande tribulação. Ou seja, não tiveram nesse mundo vida fácil. Como infelizmente essa sociedade vil tem ensinado nossos filhos a ter uma vida fácil, a ter uma riqueza e um luxo na facilidade. Diga aos seus filhos, cuidado, porque aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes, eles vieram de uma grande luta, de uma grande batalha. Assim também somos nós, queridos. Se queremos ser felizes de verdade, não se canse de lutar e de dizer aos seus filhos, a essa sociedade, que a verdadeira felicidade não encontra nessas coisas, senão naquele que sabe para onde a gente deve caminhar. Que essa festa de hoje nos leve para casa essa informação, para a gente poder dizer aos nossos filhos, à nossa família, não busque o caminho mais fácil para que você seja feliz. Busque o caminho correto, ainda que esse caminho seja cheio de espinhos, como dizia aquela canção lá do Juazeiro do Norte. Oi, que caminho tão longe, cheio de tanto arrudeio. Oi, que caminho tão longe, cheio de pedra e areia. Valei meu padre, o Cícero e a mãe de Deus das Candeias. Saiba, queridos, trilhe o caminho correto, ainda que isso lhe custe muito suor e muita lágrima. Pode ter certeza, ainda que você demore um pouquinho mais, pode ter certeza que o destino é verdadeiro e correto. Não procure atalho para chegar à felicidade, porque você pode se perder no caminho e nunca mais se encontrar o sentido da vida. Que Deus o abençoe e que o bom Jesus, aqui na figura emblemática do bom pastor, que Ele nos faça abrir os ouvidos, nos faça descerrar a nossa audição, em meio a tanto barulho, que a gente possa distinguir a sua voz. Assim seja.